Vídeo vai ser basicamente assim, a função de cada tanque. Só deixar claro uma coisa, a Alice não é tanque, a Esmeralda não é tanque, a Ruby não é tanque. Não tentem fazer elas para rotação. Esse vídeo é sobre os tanques, não sobre a rotação em si. Então alguns personagens de rotação não vão aparecer. Vamos lá, qual é a função de cada tanque parte 1? Vamos começar pela Lolita. Qual é a principal função da Lolita? Bem, a principal função da Lolita é o seu escudo. O que tem o seu escudo? Seu escudo, ele deixa, como é que se diz? Ele cautera projéteis. Por exemplo, a Ultimate do Grange é um projétil, ele vai cauterar. A primeira skill do Grange, a D6 batendo, o Ciclope, a carta do Halley. Contra quais heróis é muito bom ter a Lolita? É contra a Shang-Chi. Isso mesmo, você que passa mal contra a Shang-Chi, é muito bom ter a Lolita no seu time, porque a Lolita, seu escudo, consegue tancar a chuva de meteoro, que é a ultimate da Shang-Chi, basicamente. Então, quando a Shang-Chi ulta, você se joga na frente, liga seu escudo e você tanca. A Lolita é o melhor counter para a Shang. Lembrando que o escudo da Lolita também tanca a ultimate da Wan. Quando ela ulta, se você souber posicionar o escudo, a ultimate dela vai bater no teu escudo. Vou deixar na descrição aí, eu já fiz um vídeo com as interações do escudo dela, vou deixar na descrição para quem quiser ver. Mas em si, quando você vai usar a Lolita, quando você cai contra uma Shang-Chi, por exemplo, a Shang-Chi, você vai lá, mexe a Lolita e você consegue cauterar a Shang-Chi. A função da Lolita é cauterar projétil no jogo em si, com seu grandioso escudo. A Lolita, ela é um herói que não tem muito protect, a iniciação dela é mais ou menos. A função da Lolita é cauterar projéteis, como é a flecha da Selena, o Grange, o Ciclope, a primeira skill da Loui, ela consegue cauterar a Loui com a primeira skill. A primeira skill da Loui, não, a primeira skill da... Com o seu escudo, ela consegue cauterar a primeira skill da Loui, a ult da Kemi, por aí vai, as cartas do Halley, mas é principalmente counter da Shang-Chi. Bem, agora vamos ao nosso amado Baxia. Bem, como é o Baxia em si? Baxia tem um personagem que tem um dano até bom. Com a função do Baxia no jogo, a função do Baxia é o efeito degeneração, que é o efeito da sua passiva, a marca Baxia. E o que é a degeneração? Degeneração reduz a cura e o escudo. É como pode-se dizer, ele tem um corta-cura, quebra escudo na passiva dele. Ele é um corta-cura ambulante, ele corta a cura e quebra escudo também. A passiva degeneração reduz cura e escudo, só que a dele é só 30%. Mas se você fizer domínio de gelo, um colado confinamento, mas eu recomendo mais o domínio de gelo, ele consegue somar a passiva dele com a passiva do mesmo item, ou seja, ele consegue quebrar heróis como a Esmeralda, como o Yuzong, como a Alice, que são heróis, a Ruby, porque que são heróis que tem muita cura e muito escudo. O Proveus, Baxia, e tem uma outra função. Qual é a outra função do Baxia? O Baxia é o herói que mais tanca dano mágico no jogo. Isso mesmo, graças à sua passiva, que não só tem um efeito de degeneração, mas ela reduz o dano final, faz do Baxia ser o melhor herói para tancar dano mágico do jogo. Nenhum herói tanca mais dano mágico do que o próprio Baxia. Então essa é a função do Baxia. Ele é o herói, é o tanque que melhor consegue segurar dano mágico do jogo, é o que melhor tanca dano mágico do jogo. E ele tem a passiva de corta-cura, quebra escudo, que é a passiva degeneração, que faz dele um Baxia muito bom para cauterar heróis que tem muita cura e muito escudo. E cautera também alguns suportes, como o West, por exemplo, que vai curar o time inteiro. Mas essa é a função do Baxia. Ele é o tanque com maior resistência mágica do jogo, que maior segura dano mágico do jogo. É o que mais segura dano mágico do jogo. E ele tem a passiva de corta-cura, quebra escudo, que é a sua grande carta na manga, para cauterar a Esmeralda, Proveus, Yuzong, Khalid, Alicia é um tanque que tem a maior mobilidade do jogo também. Graças à sua primeira skill, ele consegue andar pelo mapa rapidamente. Sua primeira skill aí, ó, que ele consegue até pular paredes. Essa é a função do Baxia. É tanque que maior segura dano mágico, com uma grande mobilidade e tem a passiva degeneração, reduz cura e escudo. Fora o slowzinho da sua ult. Bem, já que estávamos falando que o tanque que mais segura dano mágico, vamos ao que mais segura dano físico, né? Pra ficar tudo certo. É o Gatotikaka. Gatotikaka. O Gatotikaka, ou Gatot, é o tanque que mais segura dano físico do jogo. Também por conta da sua passiva Ossos de Aço. Sempre que o Gatok converte 2% do seu HP perdido em defesa física.
até 200, ou seja, ele ganha até 200 de defesa física a mais. Para vocês terem noção, o item que mais dá defesa física no jogo em si é a nossa armadura de lâmina. E a armadura de lâmina dá em torno de... Cadê a armadura de lâmina? Espera aí que travou aqui o negócio. A armadura de lâmina dá 90 de defesa física. O gato Totikatka ganha 200, baseado no HP perdido dele. Quanto mais ele perde HP, mais ele vai tancar. Aí ele consegue tancar muito mais dano físico. Ele tem um Protect meio mais ou menos, e ele tem uma iniciação boa com a sua ultimate. Mas a função do gato Totikatka é tancar dano físico. Ele é bom contra heróis como Argus, como Aldous, que eles não conseguem estourar ele, porque ele vai tancar muito dano físico. Ele é fraco contra dano mágico, né? Não tem como muito. Por exemplo, o Aldous. O Aldous bate nele com 15 stack e não vai ser solado fácil não. Ele vai devolver o Aldous com o mesmo tapão dele aqui, da sua passiva com Fúria. Ele tem um Provocar, mas a função dele é tancar dano físico. Assim como a do Baxa. O Baxa é o maior tanque que segura mais dano mágico, e o Gachok é o tanque que mais segura dano físico. Bem, e qual é o tanque que tem o maior dano do jogo? Bem, é o Hylius. O Hylius é o tanque que tem o maior dano do jogo. Em si, o early game, qual a função do Hylius? É o early game. Graças ao seu grande dano e o seu slow, que é uma outra função especificamente do Hylius, ele é um tanque que dá muito slow. Quando ele ativa o seu círculo do poder, o anel da punição. Eita, já vamos comentar besteira aí, né? Conheço meus inscritos, vamos comentar besteira. Quando ele ativa um anel, ele começa a ficar dando slow em todo mundo. E o slow dele é muito alto. A função do Hylius é o seu early game, que faz com que ele seja muito bom para dar invades. É claro, ele se torna fraco contra alto DPS, mas ele é muito bom para dar invades porque ele tem um dano extremamente alto no início do jogo. E ele, como é que se diz? Ele tem um slow também alto no jogo, que faz com que os inimigos fiquem presos no chão no seu slow. Essa é a função do Hylius, sim, é o maior dano do jogo. Entre os tanques, é o que mais dá dano no jogo. Exceto no Barats, mas ele dá mais dano que o Barats no early game. Ele tem o maior dano, entre os tanques no early game do jogo. E a sua passiva, toda vez que ele, como é que se diz? Ele ganha mana, ele converte mana em HP, fazendo dele ter um dos maiores HP do jogo. Mas a função dele em si é ter o maior dano do jogo entre os tanques no early game, sendo dele um bom personagem para quem quer ter um início de jogo forte, seja para invadir ou para proteger buffs. Essa é a função do Hylius. Ele é bom para dar invade e bom para proteger de invade. Essa é a função dele no jogo. Por exemplo, tem uma Fene e um Blue. Ele vai conseguir proteger o Blue da Fene no early game, sim. Ele tem dano para isso e ele tem slow para isso. Essa é a função do Hylius. Bem, para não ficar muito longo aqui, vamos aos outros heróis. Vamos ao nosso Uranus. Qual a função do Uranus? Curar. Que mais? Cura. E o que mais? Cura. Cura. Ele cura os aliados? Não, ele cura ele mesmo. A função do Uranus é se auto-curar. Tanto que ele não é um tanque usado na rotação. Ele é um tanque usado na side lane. Por quê? Porque ele consegue curar ao estacar sua passiva tomando porrada. Que é quando ele bate os 20 stacks. Ele tem uma auto-sustain de cura. Fazendo dele sendo o de side lane mais forte que tem do jogo. Mesmo que o oponente faça a corta-cura, ele ainda continua tancando demais. Eu me arrisco a dizer que o Uranus é o tanque que mais segura dano do jogo, por conta da sua passiva e da sua ultimate, que lhe dão muita cura. Ele é muito bom para fazer frontline. Na partida em si, o Uranus é só o frontline do time. Começa a partida, ele vai na side e ele vai tancar o frontline do time. Ele é aquele front mesmo que vai tomar o dano de todo mundo, vai tomar a ult de todo mundo e não vai morrer, por conta da sua passiva e sua capacidade de cura. Essa é a função do Uranus, curar ele mesmo, ou melhor, ele é um frontline, a função dele do jogo é fazer o frontline. E ele é muito forte na side, mesmo ele tendo tomado vários nerfs há um tempo atrás, ele até ganhou skin épica de tão forte que ele ainda continua. Ele não está muito meta em si, mas ainda está forte, ainda é bastante jogável em si. A função do Uranus é fazer o frontline. E vamos a mais um. O próximo vídeo continua, para o vídeo não ficar muito longo, porque vocês não gostam de vídeo longo. Vamos ao nosso Balearic.
Qual a função do Balearic? O Balearic é muito conhecido no jogo por ser um refletor de dano. Qual a função dele? Ele basicamente serve para counterar ADCs, como o Cloud, por exemplo. Ele consegue simplesmente ficar parado, um ADC bate e morre. Se ele ficar parado, o ADC batendo, ele vai matar o ADC. Eu já fiz vídeo disso com a Leslie, Hanabi, a Layla e a Mia. Eu vou até deixar na descrição. O Balearic parado, o ADC batendo e o ADC morrendo. Por quê? Por conta da sua passiva. Sempre que o Balearic toma dano, ele vai... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Sempre que ele toma dano, a sua passiva vai devolver um pedaço de dano no oponente. Aí, ó, eles vão batendo, ó, ativa a passiva, sai aqueles galhos e sai dando dano mágico. E o dano não é baixo, o dano é bem alto, extremamente alto. A função do Balearic é ser um refletor de dano, entre aspas, porque a galera bate nele e vai tomando dano nelas mesmo. Como é um dano de passiva, não precisa ficar ativando skill e nem mirando. Ativa naturalmente ao se aproximar dele. Por isso faz ele um herói que quebra muito ADCs, que eles vão bater e eles vão tomando dano. Pois o Balearic, por mais que ele seja conhecido como refletor de dano, ele não é um refletor em si de dano. Como funciona a passiva do Balearic? Você dá dano de acordo com o seu HP em si, e não com o dano sofrido. Exatamente isso. Quando o Balearic toma dano, digamos, ele tomou 1000 de dano, ele vai dar 300 de dano. Mas se ele tomou 500 de dano, ele vai continuar dando 300 de dano. Não é de acordo com o dano que ele sofre, é de acordo com o HP que ele tem. Agora, se você toma 1000 de dano, mas você tem muito mais HP, você vai dar mais dano. Ou seja, ele devolve o dano de acordo com o HP máximo dele. Tanto que ele é um dos heróis que mais tem HP no jogo também. Esse é o Balearic, e a função dele é como se fosse um refletor de dano. Os personagens batem nele e ele devolve muito dano mesmo. Você pode utilizar ele para counterar ADCs. A função do Balearic é para counterar ADCs em si. Por mais que ele vai dar uma travada em outros heróis em si. Bem, no outro vídeo eu faço mais, porque essa aqui é a parte 1. Porque senão os vídeos ficam longos. Vamos recapitular rapidamente. A função da Lolita, a nossa Lolitinha, é tancar projétil. Aquilo ali não é uma Loli, aquilo ali é esmeralda, né? A função da Lolita é tancar projétil. É muito boa para usar contra Shang-Chi, por conta de cauterar sua ultimate. A função do Baxia, ele é o tanque que mais segura dano mágico. Ele tem uma mobilidade alta, mas a função dele em si é segurar dano mágico e principalmente o efeito de corta-cura quebra escudo, que serve para cauterar heróis como Esmeralda, Yuzong, Khalid, Alicia, entre outros, como o próprio Uranus. A função do Gachok, ele é o tanque que mais segura dano físico. A função dele é para cauterar soldados em si. Ele é bom contra alguns ADCs, sim, mas é mais para soldado, como o Paquitão, como o Yuzong, como o próprio Aldous, o Argus, que vão bater nele e não vão conseguir derreter ele. A função do Hylos, ele tem um early game forte. Ele é para dar invade e para proteger buffs, como o de uma Fene. Por exemplo, proteger o Blue dela no início do jogo. A função dele é essa, sendo que ele tem o maior dano entre os tanques no early game do jogo. O maior dano dos tanques é o Barat, não tem como. Mas a função do Hylos é um early game forte. E fora que ele dá slow, muito slow, e ele tem o maior dano entre os tanques no early game. A função do Uranus é fazer frontline. Ele, por conta da sua alta capacidade de cura na sua passiva. A função dele é simplesmente, quando iniciar a TF, ele ir tancar todo mundo para que o seu time consiga finalizar os alvos sem tomar o dano em si, no qual o Uranus irá tomar no seu lugar. E a função do Balearic, ele é um refletor de dano em si, entre aspas, mas ele é um refletor de dano. Você usa ele para cauterar ADCs como Cloud, que irão atacar ele e irão morrer batendo. Mais fácil eles morrerem do que matarem o próprio tanque. E esses são a função de cada tanque. Próximo vídeo terão mais tanques, porque senão o vídeo vai ficar muito longo.